Povo de Deus, eu ainda sou meio do século passado. Eu tenho muita dificuldade quando o culto está nessa pegada que a gente está agora, sabe? Né? De muita expectativa do Força Jovem, o pessoal gritando, aquela coisa toda. E aí eu vou ter que pregar. Aí eu sou tipo assim, o negócio está bombando, né? Fervilhando, aí chega chega daquele, poxa, mano, né? Mas eu preciso pregar, preciso lhe explicar a palavra de Deus. E eu então sou aquele médico que precisa dizer que você está com a doença, mas eu tenho a cura, tá certo? Eu sei como tratar esse negócio. Então eu espero que você aceite aquilo que vai ser dito, não porque sou eu, mas porque é a autoridade da palavra do Senhor. Hebreus 11 e verso 23 diz assim: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por um pouco de tempo os prazeres do pecado. Diga, prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, meus amigos, eu não sou pastor de ninguém aqui, a não ser do pessoal do industrial, que quando soube que era eu que ia pregar, quase que ninguém vinha, né? Já aguenta a gente todo dia. Todos nós estamos sabendo do que está acontecendo hoje no Brasil. Recentemente agora houve um escândalo envolvendo o nome de pastores. Se foi escândalo ou não, eu não estou aqui para criticar e falar de política. Estou apenas usando uma analogia para chegar num ponto. Se foi escândalo ou não, mas o nome está lá. A mídia, dos movimentos da esquerda, aos jornalistas de esquerda, progressistas, todos estão dizendo: são pastores corruptos. Aí, meus irmãos, surgem os profetas do momento, do caos. O que eles querem é falar mal. Eles não estão preocupados no amor, eles não estão preocupados com a sua fé. O que eles querem é ganhar like, o que eles querem é ganhar curtida, o que eles querem é ser projetados. Por quê? Porque eles estão criticando os pastores, falando mal dos pastores. Isso é o movimento evangélico, isso é o quê, isso é aquilo. Aí massacra. A palavra do momento não é massacre, né? É cancelamento. Do outro lado, a Igreja Católica, com o movimento de ressurgência deles, vários jovens deixando a Igreja Evangélica e voltando para o catolicismo, se aproveita daquela situação e diz: está vendo aí? Eles estão errados. Nunca eram para ter saído da Igreja Católica, a Cúria Romana, porque aqui nós temos um Papa, aqui nós temos ordem. Só que se esquece do passado. Então ficamos acuados, como naquele filme do Rock Balboa, no Rock 4, quando o Ivan Drago começa a dar tanto murro no Rock, que ele vai lá para o cantinho e espera só o gongo soar, porque ele vai cair. Essa é a nossa situação sociologicamente, analisando. Quando você convida uma pessoa para ser evangélica, ela já tem a imagem não da verdade, ela tem a imagem do que acontece sociologicamente nas nossas igrejas. É um fenômeno das igrejas. Uma pessoa disse para mim assim: pastor Nésio, cuidado, porque sua igreja vai secar, porque determinada igreja abriu agora lá na Maraponga. A frase dele já é preocupante, porque ele está colocando como se houvesse uma guerra entre igrejas, em que eu precisava me preocupar, porque eu vou secar, eu vou perder os meus jovens. Eu acho que os meus não perco não, pelo menos tem 2 ou 3 que eu sei que se segura. Mas a questão é, para eles há uma guerra entre a gente, as denominações não se suportam,
Nós temos esse, aquilo outro. E aí criou-se um cenário de que a vida evangélica não é mais esse negócio maravilhoso, como se é dito. Mas aí eu lhe pergunto agora, você está arrependido de ter se tornado evangélico? Não, sejamos honestos, nem balance sua cabeça não, porque fica ruim para mim. Só pense, estamos arrependidos? Porque se há uma crise é no movimento evangélico. Se há uma crise é na relação política e igreja. Se há uma crise, se há um negócio ruim, é nas denominações. Mas nunca no evangelho verdadeiro, nunca no real, nunca na verdade. Então aí eu tenho que fazer uma escolha hoje. O que eu quero viver? Eu quero viver as aparências, aquilo que, me perdoa a expressão, aquilo que dá like, que chama atenção, ou eu quero viver a experiência profunda, que de fato renova, restaura meu ser e me tornará aquilo que Deus preparou para que eu fosse. Então você está arrependido? No fundo, você hoje, como é que você mede a sua espiritualidade? Era tão bom se um dia você fosse no seminário que eu dou sobre como medir a espiritualidade, porque eu sei dizer exatamente onde é que você está. Não posso dizer hoje, amém? Mas eu sei. Mas eu estou lhe perguntando, como é que você mede o estado do seu coração? Como é que você avalia o seu amor por Cristo? Vejamos agora, durante a pandemia, o seu amor por Jesus cresceu ou estagnou? Pronto, mudando aqui a analogia para mim terminar a introdução e entrarmos no texto. Como é que uma moça mede o amor, a paixão do seu namorado? Vamos lá? Simples, né? Ela dá tempo, ela percebe que ele dá um tempo bom para ela, de qualidade. As palavras dele são sempre, né, de afirmação. Nossa, como você está linda. Ela pode estar horrorosa, né? Mas ele diz, nossa, como você está linda. Ele afirma isso, de feito. De vez em quando, dia dos namorados, ele compra um mimo, ainda que não possa comprar um presente, mas ele dá um mimo, dá uma flor, dá uma rosa. Quando ela está assim, atarefada, que precisa ir para casa, e ela desceu no ponto, ele está lá para poder pegar, ele serve, não é isso? Ele serve. E outras cositas más. Então, como é que Cristo mediria o nosso amor por Ele? Aí aqui, meus irmãos, eu finalizo agora a minha introdução. Hoje, você vive mais prazeres do pecado, em termos de tentações, ou no prazer do amor de Deus? Como é que está o caldeirão que é o seu coração e o meu, diante desta realidade? É para isso que agora eu chamo a sua atenção para o texto sagrado, para que você fique entendendo e compreenda o que está escrito. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para pessoas assim como eu e você, que eram jovens na fé, talvez jovens não na idade, mas no jeito que aprenderam de Cristo, pessoas que precisavam se manter na presença de Deus, se manter confiantes em Cristo. Por quê? Porque a tentação era muito grande, e não era aqui a tentação momentânea, de um jovem que está namorando no escuro com a sua namorada, e ele vê que o pai e a mãe dela dormiram, e ele então diz, vamos fazer um monte de coisa. Não é essa a tentação aqui, é a pior que tem, é a tentação de, quando está em jogo a sua própria vida. Imaginemos um cenário, alguém entrasse aqui agora e dissesse, vai morrer aqui quem é evangélico de verdade, quem não for pode ir embora. A tentação de dizer, eu era só quase crente, é muito grande, porque quando está em jogo a sua vida, aí é outro nível de tentação, é a tentação do ser, eu sou ou não aquilo que eu digo, é agora que eu de fato saio, ou eu permaneço diante do Senhor. E meus irmãos, o texto bíblico
o autor de Hebreus vai usar a imagem de Moisés para dizer o seguinte: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que sua vida, por favor, o jeito que você é, os seus cacuetes, os seus maneirismos, tudo isso, ainda que você tenha aprendido durante o tempo, ainda que você tenha se tornado, por exemplo, com aquele cacuete mais feminino, sendo homem, ou mais masculino como uma mulher, não estou dizendo que alguém seja isso, aquilo, outro, não, já fui muito criticado por pregar isso aí, hoje não quero entrar nesse assunto não, deixa para outro dia, que pelo padrão a gente come sozinho, sem gravação. Mas o jeito que você é, Satanás vai ter a abertura de dizer assim, está vendo aí, ó, ninguém te aceita, você é desse jeito, você não muda, você só cai, você continua preso à pornografia e diz que vai viver em pureza e não consegue. Só que Satanás, ele também está jogando com a sua aparência, porque ele também não pode mudar aquilo que você é na essência, e mais do que isso, o sentido para o qual Deus te criou. O texto vai dizer o seguinte: vendo que o menino era belo. Irmãos, o pai e a mãe de Moisés viram alguma coisa naquela criança, viram que ele não era normal, ele tinha uma beleza, e essa beleza aqui, claro, não é só a beleza da criança, o texto vai dizer que era algo que poderia ser pensado, como se Deus já fosse usar esta criança para alguma coisa. Você não é fruto de uma noite impensada de amor do seu pai com a sua mãe. Você não está aqui por acaso, porque para aquele que se entregou para Jesus, para aquele que aceitou o comando dele, acasos nunca haverão. O que há é destino, é propósito. O Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. O que eu não posso é esquecer disso, que além das aparências humanas, a caneta de Deus está escrevendo minha vida, e eu preciso escolher e dizer: meu Deus, eu sou este teu livro, pode escrever em mim tuas leis, deixa eu ser tua palavra no mundo, deixa eu ser a carta viva para uma geração que não entende o propósito que o Senhor tem para mim. Eu preciso aceitar que enquanto o mundo me despreza e diz que eu não sou nada, que os evangélicos são corruptos, aquilo tudo, o Senhor está vendo a nossa beleza, Ele está vendo que há algo em nós que lhe chama a atenção, porque foi Ele mesmo que fez em nossa vida. E amados, o texto vai dizer assim agora: pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Povo de Deus, eu tenho eu terminei a 4ª série, né, e consegui o diploma em algumas coisas da academia, mas uma das coisas que mais me dá nojo na academia, e digo isso aqui para todo mundo escutar logo pela internet, que me dá nojo, é o seguinte, é que você chega lá, eu sou teólogo de formação, aí eu chego para conversar com um historiador, só porque eu não sou da academia, eu não sei de nada de história. Eu não posso opinar em nada na história, porque eu sou teólogo da igreja. Aí muita gente, querendo respeitabilidade do mundo, entra na academia, vai para a UFC, vai para a US e perde a fé lá. Porque ele vai para estudar um assunto, entenda, alunos nossos que estão estudando, por exemplo, marketing, publicidade, são obrigados a fazer uma cadeira, por exemplo, de filosofia da educação, que é toda marxista. Aí o cara vai lá estudar marketing, tem nada a ver com marxismo, mas é obrigado a estudar os processos e revoluções econômicas da sociedade. Você tem que aprender. Só que quem é você dentro da academia? A academia, meus irmãos, é um sistema de crenças totalmente opostos à verdade da fé. Mas aí o cara, querendo ser respeitável, ele aceita o mote da academia. E aí o que acontece? Uma moça crente evangélica da nossa igreja, por exemplo, ela se formou em enfermagem, conquistou um emprego numa clínica,
secular, e lá chegou uma moça, uma filhinha dessa de papai, que tem condição, pagou o aborto, ela vai fazer o aborto. E aí, como é que fica agora a sua fé? Você vai fazer o aborto? Porque você está trabalhando na clínica que vai fazer o aborto. E aí, o que é que você faz? Vamos imaginar agora que, irmãos, hoje eu estou meio polêmico e filosófico, né? Você se formou em psicologia, que é um status, meu Deus, a cor mais profunda do mundo. Você formou em psicologia. Aí lá você tem um código lá de ética de não misturar religião com psicologia. Lá você é o psicólogo. Ao cidadão você vê que não tem nada de depressão, ele está vivendo um vazio na alma tão grande, o que ele precisa é de Cristo. Aí a questão é, vamos imaginar que existe uma linha bem aqui, pronto, aqui essa caixa, aqui é o consultório. Dentro do consultório eu não posso falar de Jesus. Aí bem aqui, saiu da porta, né? Agora bem aqui eu posso. Porque eu estou na calçada do consultório, eu posso falar de Jesus. Aí por causa do status acadêmico, bem aqui a pessoa pode morrer, e eu só dou um diazepam, eu peço para um psiquiatra recetar um diazepam para ela, mas aqui eu não posso falar. Aí, quando eu pergunto, quem é você? Não, eu sou psicóloga, formada na universidade tal. Não, eu sou enfermeira, sou médico. Um amigo meu, que fez medicina, primeira vez, um crente, primeira vez que chegou lá no IML, para poder abrir um corpo, para poder estudar a anatomia do corpo humano, ligou para mim e disse, ei, mestre, cadê a alma? Complicado, né, gente? Tem que escutar tanta coisa, rapaz, no meio do mundo. Cadê a alma, mano? Porque o status acadêmico, só que o status acadêmico, agora aqui eu falo com a mais profunda experiência, de um homem que tem o conhecimento que todos eles têm, mas eu não preciso do papel para eu ser. Quantos doutores, quantos mestres, quantas pessoas formadas, não me procuram para dizer, olha, a minha esposa me deixou, eu estou com uma crise muito grande, ou então ajuda eu a reatar meu casamento, olha, o meu filho está se tornando homossexual, o que é que eu faço? A minha vida entrou em crise, eu digo, peraí, mas cadê agora o título acadêmico? Porque você não pega o certificado da UFC e passa assim? Porque nas questões mais profundas do teu coração e do meu coração, não é o título acadêmico, não é a posição, não é onde você estudou, é Cristo Jesus quem resolve. E quando Moisés viu que não tinha nada a ver, aquela escolha que ele tinha que fazer, ele está, irmãos, naquele grande Egito, irmãos, o império da época que comandava o mundo era o Egito, ele era filho da filha de Faraó, ele poderia dizer, não, eu vou continuar sendo aqui da parte do império, mas ele rejeita isso. O que foi que Moisés viu, que nós não vemos hoje? E olha o que o texto então vai dizer agora, que ele escolheu, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres aqui deu um nó. Por quê? Presta atenção, esse cara está vendo uma tentação. O nome que o autor de Hebreus dá é prazeres do pecado. E o texto diz que ele escolhe não viver os prazeres do pecado, para ser maltratado. Qual é a escolha que nós fazemos ultimamente? É não querer ser maltratado para poder aproveitar o pecado. Mas Moisés fez o caminho inverso. Ele disse, não, eu não quero esse prazer do pecado. O que eu quero é ser maltratado. Irmão, só faz isso cujo coração está totalmente ardendo em amor pelo grande Deus. Porque o que faz uma menina deixar a educação, a vida que o pai lhe deu, o status de se formar, por exemplo, numa grande universidade, e ela então sair e ir morar lá na favela tal, porque ela gostou de um traficante, de um chefe de facção?
Ela se apaixonou pelo jeito daquele cara. Racionalmente você vai dizer, minha querida, não se casa com essa pessoa, se casa com um médico, com um doutor, um negócio, né? Mas por que é que o coração dela não vê mais prazer em ter a formação, mas ela escolhe fazer feijão, arroz, para na hora que o brother chegar, está entendendo? E dizer, cadê minha comida? Que mistério é esse? Como é o nome disso? Hein? Não, sejamos honestos. Não acredito que vocês não sabem. Oh, meu Deus. Qual é o nome disso, gente? Loucura? Alguém já falou ali? O que mais? Paixão. Olha que nós estamos caminhando bem, né? Então parou agora. A questão agora é o seguinte, gente. Quais são os prazeres do pecado que rodeia a nossa vida? E como nós estamos lidando com ele? Irmãos, eu assisto alguns vídeos, né? A gente passa aqui os videozinhos aí. Tem um vídeo que eu acho interessante. É um cara com um crocodilo, passando a mão na cabeça do crocodilo. Aí outro é um cara que está brincando com um leão, né? Aí outro dia eu vi um cara com uma cobra enorme, uma anaconda. Nem sabia que aquilo existia, mas enorme. Eu te falo, mano. Por que ele conseguiu brincar com um crocodilo, com um leão e com uma anaconda? A palavrinha-chave qual é? Ele domesticou aquele animal. Eu lhe pergunto agora, quem aqui é capaz de domesticar o pecado? Levante aí, você que tem juízo. Quem é capaz de domesticar o pecado? A Bíblia diz que todo aquele que peca é o quê? Não, repita o nome lá. Escravo do pecado. Toda vez que você imaginar que você vai dizer, não, eu vou pecar aqui um pouquinho, mas aí amanhã eu peço perdão, amanhã eu me liberto, não. Toda vez que você pecou, você se tornou escravo daquele pecado. E qual é o fim do pecado? É te tornar semelhante ao pecado que você cometeu. Aqui está, pastor, por que os evangélicos falam tanto mal do pecado? Por que a gente não vê os católicos falando nisso? Eles podem tanta coisa, pode beber cerveja, pode fazer um monte de coisa legal, e nós lutamos, porque nós entendemos que quem peca se torna escravo do pecado. E se tornar escravo do pecado é se tornar igual ao pecado que você cometeu, que é o que nós chamamos da idolatria do nosso coração. Então, Moisés está dizendo, eu não quero me tornar um escravo dos prazeres. Observe uma coisa, você conhece alguém que ama muito comer? Ama? Né? Você conhece, né? Qual é o limite entre amar comer e a gula? Hein? Qual é o limite agora entre amar comer e a gula? Você conhece alguém que gosta de se vestir bem? Ele só gosta de estar alinhado, bonito. Não conhece, né? Ou lá na tua casa não tem espelho? Gente, qual é o limite entre andar bem, alinhado e a luxúria? Você conhece alguém que tem 16 pares de sandália? 3 iPhone? Qual é o limite? Qual é o limite entre ter, ok? Estão entendendo agora onde é que vai chegar? Gente, chegando aqui já para o final, qual é o ponto agora? É que eu preciso entender que o pecado, eu não estou falando, gente, de besteira não, sabe? De cabelo grande, de calça comprida, pode ou não pode, não, isso aí é passado. Eu estou falando daquilo que é real, daquilo que de fato vai mudar a vida do ser humano. O autor de Hebreus então diz, ele considerou, verso 26, a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Então veja bem, por que é que ele considerou os prazeres do pecado e quis a afronta, ser maltratado com o povo? Porque ele viu a riqueza
a riqueza, o texto vai dizer, ele viu a riqueza, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Povo de Deus, me suporte agora, porque agora chegou o ponto máximo da nossa mensagem. Você já viu a riqueza maior que há em Cristo? O que é que te sustenta na vida evangélica? É porque você casou com mulher evangélica e agora não quer se divorciar? É porque o seu namorado é evangélico e você quer construir uma vida com ele? É porque no mundo evangélico tem muita liberdade. Aqui você veio solteiro e pode sair daqui quase casado. É porque nós temos umas conferências maravilhosas e trazemos Fernandas Bruns, né? Pregadores maravilhosos. Ou porque temos pastores que escrevem livros. Por quê? O que é que te sustenta em Cristo? É sério. Porque virão outras pandemias, virão outras guerras que não serão na Ucrânia, podem ser aqui. Virá, meus irmãos, outras tentações, que não são essas tentações das mídias sociais. Virá um tempo, aonde que a aparência não terá valor algum, a não ser a essência de quem nunca se prostrará diante desse sistema, porque ele vê aquele que é invisível, ele tem um compromisso que ninguém vê, mas arde no seu coração. Ele não deixa para escolher Deus quando ele tiver velhinho, ele escolhe Deus agora. Ele prefere ser maltratado do que curtir os prazeres do pecado. Ele viu uma riqueza maior em Cristo do que a riqueza que o mundo pode juntar. Ele viu a glória de Deus na face de Cristo Jesus. E é isso que você precisa entender. Aonde, meu pastor, eu vejo a glória de Cristo? Aonde eu vejo isto? Não é na tela do seu iPhone, não é na tela da série. Por mais que o Senhor dos Anéis seja fantástico, ali eu não vejo a glória de Cristo. Eu não vejo a glória de Cristo na igreja, não. Se eu olhar para a igreja, eu verei o quê? Pastores corruptos se metendo em política e vacilando. Aonde é que eu vou olhar e eu vou ver a imagem perfeita da glória de Cristo? Aonde? Onde é que eu encontro esse retrato? Que quando eu ver, eu vou ter coragem e força de dizer não ao pecado, de dizer não aos tesouros do Egito, porque eu vi algo mais importante. Aonde? É aqui que onde o povo está brincando. É aqui que nós, como adolescentes, precisamos fazer uma escolha. Gente boa. Escute o que eu estou lhe falando, que é uma das raras vezes que eu vou pregar aqui. Povo de Deus, é muito fácil hoje ser evangélico. Por quê? Porque o negócio está do jeito banalizado. Então você está comprando ouro de tolo pensando que é ouro de verdade. Ser evangélico não é para andar nessas migalhas que o mundo faz, não. Nesse negócio aí que o mundo pinta que é e não é. Onde um cara, ele está aqui dentro achando maravilhoso, vai ter força jovem, ele, a Bela Vista e tal. Mas amanhã ele se frustrou com o pastor dele da congregação e ele vai lá para outra denominação. Aí ele se frustra lá também e vai para outra. Aí quando fechar todo o circuito, ele volta para Bela Vista. Isso é vida, mano. Isso é quem é falso. Isso é um impostor. Ele nunca viu Cristo. Ele não sabe o que é o Evangelho. O Evangelho não é a pregação dos pastores, não. Não é aquilo que nós fazemos, não, meus irmãos. O Evangelho é uma pessoa. E esta pessoa, ela deseja se tornar real na sua vida. Existe um relacionamento com Cristo que é superior ao Força Jovem, ao Madeca, a Bela Vista, o Tempo Central, tudo de carrada de igreja no mundo. Existe uma coisa que é maior do que esta pregação, que é a própria presença de Deus, é a realidade do Espírito Santo, é aquilo que a Bíblia diz. Então, pastor, onde é que está o retrato? Eu preciso te dizer, o retrato ainda é este livro.
Irmãos, mas entenda, o pecado, os prazeres do pecado, aquilo que o pecado é para te afastar do livro, para te levar para a academia, para você estudar história, e eles te dizer que tudo isso aqui é mito, que Israel nunca existiu, que Abraão nunca existiu. Você não precisa disso para ser, você só precisa para fazer, mas para ser, o Evangelho te constitui na alma e no espírito, e ainda transforma teu corpo para a glória de Deus. É isso que você tem que entender. Eu preciso mais de Deus, e Deus só se revela a mim pela pregação da sua palavra e pela leitura do Evangelho. Eu preciso escolher Ele agora, amanhã. Aliás, quando terminar, irmãos, eu sempre brinco que existe uma maldição naquela porta das igrejas, né? Lá no Industrial eu brinco, né? Mas não sei se aqui pode, mas já disse mesmo, tem uma maldição lá. Que você escuta o negócio aqui, está todo mundo agora paradinho, dizendo, é mesmo, pastor, é de Deus, é glória. Mas quando passar pela porta, esqueceu. Porque ao comprar um cachorro quente, passa uma moça, ele flerta com ela. Quando chegar o cara, briga com o rapaz. Por que você esquece? Tem alguma coisa na cortina de álcool, na porta de vidro? O Evangelho não pode ser colocado aqui e não descer para cá. O Evangelho tem que se tornar suas mãos, seus pés, aonde você andar, onde você chegar, o que você tocar, como você vê, tudo tem que ser reorientado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, 3 aplicações para nós, e eu prometo que eu termino ainda hoje. Amém? Os irmãos do Industrial já estão pedindo lá, pastor, não demora. Eu vou terminar, gente, aguenta firme. Amanhã o de vocês está lá. 3 coisas são claras para mim. Depois, pastor, depois que eu ouvi isso aqui, o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa, todos nós aqui sabemos as tentações mais íntimas que cada um tem e os demônios mais ocultos do nosso coração. Você precisa ler um livro do Dostoiévski chamado Os Demônios. Fascinante. Leia este livro. Ou então, você vai esperar o meu livro, que é um comentário sobre Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz do C.S. Lewis. Eu vou comentar ele todinho. Você precisa ler esse livro. Porque, gente boa, depois que você percebe como é que é a estrutura do seu coração, e agora eu vou dizer agora para você, meu querido, você precisa tomar uma decisão hoje. Existe um impostor dentro de nós que quer falar e quer se passar por mim, mas ele não sou eu mais. Você precisa matar o impostor. O impostor é aquele desejo, é aquela vontade de fazer uma coisa que você absolutamente sabe que é errado, mas ele está lá, deixa eu fazer, eu vou fazer, olha, tu vai ver como não vai dar nada, e aí você vai e se entrega. Toma uma decisão hoje. Quanto mais você matar este impostor, mais o seu eu autêntico, o verdadeiro eu, aquilo que Paulo disse, não sou eu, mas quem vive, aleluia, mas Cristo vive em mim. Você vai ver como suas amizades mudarão, como as pessoas terão prazer de estar perto de você, porque você vai começar a viver, ou aliás, deixar a vida de Cristo ser derramada nos outros, através de você. Então mate o impostor. 2, desfrute daquilo que você já tem em Cristo agora, amém? Gente, nós acabamos de cantar aqui, não sei se foi o Lucas que cantou, enche-me de ti até, ora, mas qual é a crítica de hoje? É que você cantou isso agora, você não canta isso lá na sua casa, você não faz da sua casa um outro culto, já o culto vai terminar, isso justamente, ó, que vai terminar é este culto, mas há um culto que não termina, há um culto que a eternidade não tem fim, e ele vai estar lá. Eu tenho que desfrutar, eu não posso depender do Lucas cantando, para me sentir Deus, olha a arrumação, eu não posso depender da pregação do pastor, forçando o meu coração para me sentir Deus. Ei, onde é que o Espírito de Deus habita? Hein, gente boa? É para se dar um curso aqui, um curso de teologia básico, só para uma DEC. Estou terminando, mestre. Ali é uma ordem, né? Ou é uma hipótese? E deu bom, eu gosto desse macho, gente boa.
Vamos lá então. Você tem que desfrutar daquilo que você já é. Uma das coisas que é absurda, é a maneira como nossos relacionamentos humanos, eles são intensos nos primeiros dias e depois, o cara para poder conquistar a namorada, vai buscar no trabalho, bate até continência, cheguei minha senhora, mas depois que casa, domestica, né? Domestica. Meu querido, a maravilha da vida de casado é que eu posso desfrutar deste relacionamento sem depender de horário, do pai, da mãe, do irmão. Ela agora é minha mulher e eu sou o seu homem. Você pode dizer que Jesus é teu e você é dele? Você pode dizer de verdade, ele é meu? Você pode dizer como aquela mulher lá em Cantares, o meu amado é meu, né? E eu sou dele. Agora, gente, nós estamos dando o pior do nosso tempo para Deus. É por isso que não há prazer na presença de Deus e o desfrutar. Como a coisa mais chata que a gente acha, imagina que você acabou de almoçar e você comprou um ouro branco, um chocolatezinho, desse que o pessoal vende R$1, ou então comprou um sorvete bom, gente, aí quando você pega o ouro branco, que é desse tamanhozinho, aí o Lucas, ei mestre, mande um pedaço aí, perdeu o gosto do ouro branco, não perde o gosto? Cadê o Derek? É tu mesmo, viu, mestre, falando de tu, que eu comprava ouro branco, ele disse, tu até diabético, pastor, aí tinha que dar para ele, né? Mas gente, é o que nós estamos fazendo, nós colocamos a parte boa, quase a maior, nas coisas que nos afastam de Cristo, aí quando nós queremos sentir a presença de Deus, nós não tem mais o sabor, porque não é só cantar um hino, não é só ouvir a pregação, você tem que aquecer esse relacionamento, essa intimidade, tem que gastar um tempo, até os teus olhos se abrirem para o texto da Escritura, que não será mais a história de Israel, mas é a tua história, tu e Deus, nas páginas deste livro. É quando você de fato começa a sentir, que aqui Deus não está falando só para Davi, para Abraão, Ele está falando com você, diretamente ao teu coração. É quando você ora, meus irmãos, gente, que coisa fascinante. Vamos fazer aqui uma experiência, né, como eu sempre gosto de fazer, feche os seus olhos aí por um instante, rapidinho todo mundo, silêncio absoluto. Tente visualizar na sua mente quem está atrás de você, quem está ao seu lado. Veja se você reconhece o rosto da pessoa quando você se sentou. Amém? Pode abrir agora. Você conseguiu fazer isso? Isso aqui foi só um exercício mental. Quando eu estou orando, eu não visualizo, eu sinto que Ele está do meu lado. Doutor, eu não estou só visualizando, porque mentalmente eu já consigo visualizar, não é isso? Tem gente que ora, que parece que está dizendo palavras ao vento, tem que colocar o louvor, tem que botar, uns 500 louvor para ver se quebranta, porque está tão duro, tem que botar 4 hinos de sangue com 3 de glória, e aí depois, para ver se ele consegue, agora eu senti. Gente boa, está distante demais da realidade. Quando você desenvolve o relacionamento com Cristo, gente boa, é igual eu, Márcia Bela, dentro de casa. Ei, mestre, se você falar na mulher, o microfone ficou ruim, porque eu chego de casa, que ela está na pia, lavando a louça, ela já olha para mim, no olhar já disse tudo. Oh, glória. Isto se conquista, isso é um relacionamento. É quando você pensa, hoje eu vou tirar um tempo para poder orar um pouquinho. Vou fechar o celular,
vou pegar meu caderninho, minha cadernetazinha, minha caneta, vou começar uma meditação no Salmo 139, vou marcar o que... Irmãos, só em você pensando no que você vai fazer, Cristo já está entendendo, já está preparando tudo, e quando você chega, é só a presença do Senhor. Você precisa desfrutar deste devocional, porque Cristo é real, gente. Eu não posso terceirizar a presença de Cristo. Não, eu só tenho Cristo se eu for para tal igreja. Antigamente nós pentecostais, mesmo puro, né, o pentecostal puro, não esse Nutella de hoje não, mas escute, nós tínhamos um hino que se eu pedisse para cantar, batizava a gente com o Espírito Santo, que era aquele, eu navegarei, né? Não era isso? Vai, vamos ver aqui, canto navegarei, batizava. Os batistas tinham aquele do pastor Antônio Cirilo, como era o poderoso Deus. Não, cantasse o poderoso Deus, o movimento era grande. Aí o que foi que eu fui percebendo? Nós nos tornamos escravos do hino. Quando cantava outro hino, se cantasse naquela época o Enche-me de Ti, não fazia nada. Agora cantasse eu navegarei. Ei, vamos fazer o seguinte: por que a gente não se aproxima de uma forma tão íntima dele, que não vai mais precisar mais de hino nenhum? Sou eu que vou cantar, sou eu que vou celebrar, sou eu que vou compor uma música para o meu dono, e vou dizer que ele é maravilhoso. É isso que nós precisamos crescer nesse desfrutar daquilo que é de Cristo. Por quê? Porque há muita palavra, há muito dizer que é, mas que nunca se sentiu a presença do Senhor Jesus. Você sabe discernir quando é o Pai, o Filho ou o Espírito que fala com você? Torne-se íntimo dele, que você vai entender até a distinção da voz de cada um. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, meus irmãos, e aqui eu finalizo, lhe garanto que finalizo agora. Nós vimos a primeira, preciso mortificar o impostor que há em mim, e agora preciso desfrutar, uma vez que eu preciso, e outra agora, eu preciso transformar o meu habitat para a glória de Deus. Preciso transformar. Isso aqui é muito real. Por quê? Porque quando eu decido, entenda, eu sou apaixonado por filmes, não porque eu tenho curiosidade, eu não tenho negócio de spoilers, não. Eu gosto é do filme, eu quero entender o filme. Eu não assisto um filme para saber o que vai acontecer. Só um filme chamado Os Goonies, eu já assisti 15 vezes. A última foi com meu filho Sóstenes. Eu assisti com meu filho Sóstenes um filme agora antigo chamado Crocodilo Dundee. Coisa você não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é Crocodilo Dundee, né? Eu assisti porque eu gosto de analisar os filmes. Eu gosto de ver, eu gosto de entender. Eu vou assistir com ele agora esses dias, Um Príncipe em Nova York, né, com o Ed Murphy. Pronto, escute agora aqui. Quando o filme vem para mim, eu transformo aquele filme numa verdade da palavra de Deus. Um jovem uma vez assistia Malhação, e eu fiz uma crítica, eu ensinava naquele projeto do governo, o ProJovem, aí eu disse, macho, eu vou assistir Malhação contigo, vamos lá. Ele, o quê, mano? Você é pastor, mano, tu quer assistir Malhação? Eu disse, não, eu vou lá, bora lá. E sentei com ele e assisti a Malhação. Gente, a Malhação, ainda existe esse negócio? Não existe mais não, graças a Deus. Malhação. Mas aí, gente, quando começou o episódio daquele dia da Malhação, ora, quando você já mortifica o eu, o impostor, desfruta de Cristo, a Malhação vem toda troncha. Tu sabe criar um canal, um veio que vai dar lá na cruz de Cristo. Eu comecei a comentar os personagens e mostrando para ele. Era um personagem que tinha uma menina que era muçulmana, com um cara que era meio drogado, outras coisas, morava tudo dentro do apartamento, né? Lá, e aí eu comecei a mostrar para ele, e ele foi entender. Eu disse, cara, tu nunca tinha visto isso? Não, nunca vi isso não. Ele, e como é que eu faço para ver isso? Eu disse, agora tu tem que desligar, porque eu quero te mostrar. E ele, não, beleza, tranca aí. Aí eu comecei a explicar o Evangelho de Cristo Jesus, com umas pintadazinhas de C.S. Lewis, para ele entender. Gente boa, você precisa viver esse nível. Aonde você chegar, você pode sair para o melhor shopping da cidade
e transformar aquele ambiente num ambiente para a glória de Deus. Você pode fazer um congresso desse para a glória de Deus. Você pode estar na sua faculdade e fazer aquela faculdade para a glória de Deus. Mas isso tudo parte da escolha que eu tenho que fazer hoje. Eu preciso desfrutar deste Cristo, eu preciso matar este impostor, porque o que Deus tem para mim é um projeto de transformação global para a glória de Deus neste mundo. Eu preciso olhar nessa perspectiva, eu preciso ter esse entendimento real de que tudo que eu sou e onde eu chegar, onde eu tocar, eu posso levar a Cristo, porque no fundo nada é do diabo, tudo é do Senhor que criou para a sua glória. Eu preciso olhar dessa forma, e eu convido você para ficar de pé nesse momento, amém? Gente boa, um culto como esse, que ele foi desafiador, e que eu creio que Deus está chamando muitas pessoas aqui, que não tinham esse entendimento, e que agora podem vivenciar essa experiência. Eu sei que tem pessoas aqui que não sabem nem como fazer um devocional, não tem a experiência mas isso é importante. Gente, eu amo muito vocês, amo porque não é que eu queira ganhar vocês todos, não. Amo porque aqui eu sinto a dor de ver, meus irmãos, uma juventude inteira podendo fazer muito mais para o Senhor, e nós ainda não crescemos o tanto que podemos crescer. Esta juventude aqui é uma juventude que eu posso dizer, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com vocês, se vocês se entregarem totalmente a Ele. Então, vamos celebrar ao Senhor, vamos dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho falhado, que eu não tenho feito o que eu tenho que fazer, mas eu quero me entregar, eu quero fazer mais para Ti. Eu quero que este ano de 2022 seja o ano do crescimento espiritual, porque eu escolho agora mortificar o meu eu, desfrutar a Tua presença e transformar este mundo para a Tua glória, amém? Celebremos ao Senhor.